O que eu acho interessante é que muitas coisas que a gente vive em nosso dia a dia, se for observado com um pouquinho de atenção, nos traz um ensinamento, uma sabedoria. E dentro disso, um certo dia eu estava no terreiro de casa, já beirando o pôr do sol, 5 horas da tarde, no horizonte o sol já estava se pondo, e eu resolvi varrer o terreiro ali do lado. Fui varrendo, e uma coisa aconteceu, muito interessante. Aquele ambiente que antes estava com um clima pesado, de sujeira e tudo mais, né? A partir do momento que eu peguei a vassoura e comecei a limpar, varrer, organizar os objetos que estavam naquele lugar, cada um no seu canto, automaticamente é como se eu estivesse organizando a minha própria mente. E aquele peso que no início tinha, de uma falta de organização e até de sujeira, foi se indo. E no lugar desse sentimento, aconteceu uma tranquilidade, uma paz. Aquele ambiente tornou-se mais harmônico. E que interessante observar isso. E observar as pequenas lições que aparecem em nossa vida. Entender que, por mais pequena que seja, tem um determinado conhecimento. O ato de varrer fez organizar não só o ambiente, mas a minha própria mente. E eu estava lá varrendo, aí o meu filho chegou, olhou o pôr do sol e disse para mim assim: ó pai, como a cor do sol se mistura com o céu. Que lindo, cara. Imagina, eu estava num ambiente um pouco pesado, por falta de organização. Depois que eu organizei, limpei, senti aquela tranquilidade. A minha mente também limpou-se junto com o ambiente. Meu filho chegou e falou uma frase dessa: é como se eu tivesse aprendido na prática uma grande lição. E aquela frase simples, porém poética do meu filho, de 4 anos de idade, serviu como uma cereja do bolo poética. E a lição que fica, que na minha prática, naquele momento eu aprendi é que enquanto a gente limpa o ambiente, a gente limpa também a nossa mente. E o interessante disso é que o ambiente, ele influencia o que a gente sente e o que a gente pensa. E eu estou falando aqui de algo muito restrito, que é o nosso ambiente mais próximo, a nossa casa, o nosso quarto, o nosso ambiente de convivência mais íntimo. Agora imagina os ambientes que frequentamos, os lugares para onde vamos, o que ele transmite para a gente, no que eles nos influenciam, tanto a sentir como a pensar. E diante disso podemos já cravar que não podemos controlar tudo, mas o nosso ambiente particular, em especial a nossa casa, nossa mesa de trabalho, os nossos livros de estudo, podemos esse sim organizar. Podemos organizar o ambiente externo, entendendo que isso vai influenciar nosso ambiente interno também. E chegamos ao ponto aqui que organização não é simplesmente estética. Você chegar no seu terreiro, como eu disse, no seu quarto, na sua casa e ver algo harmônico. Não é só estética. Existe a estética de você achar aquele ambiente agradável e bonito, mas não é somente estética. A organização reflete quem somos. Entenda isso. O ambiente vai te influenciar e vai refletir quem você é. O psicólogo americano William James já falava que um ambiente confuso, ele produz uma mente confusa. E já podemos tirar de lição dessa frase que o caos externo nada mais é o reflexo de um caos interno. Que possamos organizar o nosso ambiente, que possamos organizar o que nos permeia para dar ordem também à nossa vida interior. Entender que essa organização te traz um equilíbrio psicológico. Já podemos diagnosticar aqui que a organização do nosso ambiente mais próximo beneficia tanto a psicologia como o nosso aspecto espiritual. Estudos psicológicos já comprovam que um ambiente organizado ele reduz a ansiedade e aumenta a nossa produtividade. E aumentar a produtividade não é só ser produtivo, é também trabalhar com qualidade. Quem tem qualidade nos seus afazeres reduz naturalmente a sua ansiedade e, por consequência, torna-se mais prazeroso o que ele produz, independente do que seja. Produzirá não só mais, como melhor. Encontrará, eu diria, até significado nos afazeres diários. Eu ouvi uma frase em algum lugar, não sei se foi no Pinterest, que era de uma santa, que ela dizia que a gente tem que fazer tudo como fosse uma oração. Se antes eu descascava batata, hoje eu oro descascando batatas. Então limpar nosso ambiente, nossa casa, nossas gavetas, enfim, nos organizar
é também um estado de oração, é um estado espiritual. Isso afeta a nossa psicologia imediatamente e, por consequência, a nossa vida. Cada objeto no seu lugar é como se fosse uma palavra dita em paz. Cada objeto no seu lugar é como você organizasse dentro de si o que antes era um caos. Parece simples, mas faz toda a diferença. E eu te faço um convite simples. Imagina aquela gaveta que você sempre quis organizar e ainda não organizou. Aqueles livros que você queria colocar em ordem e ainda não colocou. Aquele estudo que você queria fazer e que ainda não fez. Aquele trabalho que, por mais simples que seja, está atrasado. Aquela conversa que você deve ter com alguém que ainda não teve. Entenda que organização, além do ambiente, é as suas relações. Organize a sua vida, resolva o que tem que resolver. E não é coisa grandiosa não, é coisa curta, pequena. Tem que conversar algo com alguém? Não espere a pessoa vir até você. Vá lá e converse. Tem um livro para terminar? Termine-o ou deixe-o para lá de uma vez. Não acumule lixo mental. Perceba que eu limpei o meu terreiro. Limpei. O que era pesado psicologicamente tornou-se um ambiente mais tranquilo, como se aquele lugar tivesse aberto, ou sentir até essa sensação que o lugar ficou maior. Então entenda isso, que organização é uma limpeza realmente material, mas existe também uma organização mental, e essa é importantíssima, e não deve ser deixada em segundo plano. E note isso, acredito que você já notou isso, quando o seu ambiente está organizado, você se sente também mais organizado. Você sabe disso, que o ambiente influencia você. Tanto o ambiente físico do lugar que você vive, como também as pessoas que você frequenta nesse lugar influenciam você. Não pense que não. Eu sei que você sabe que sim. E essa limpeza mental e espiritual e limpeza de ambiente, ela abre espaço para outras coisas virem. Perceba um copo cheio. Não podemos colocar nada naquele copo específico. Se faz necessário realmente tirar um pedaço do que já tem, ou então tirar tudo de uma vez, para algo novo poder ser colocado naquele copo. Então, organização é, antes de tudo, achar espaços, descartar o desnecessário, jogar o lixo, para que assim novos projetos aconteçam, para que assim novas ideias surjam, para que assim a sua vida destrave, para que assim você se encontre. Então, para terminarmos aqui, lembre que a ordem exterior ajuda a construir uma ordem interior. E trabalhe sempre com essa ideia, a limpeza como uma oração, a organização como uma reza diária. Deixe o seu ambiente e sua vida tão organizada ao ponto daquele ambiente e a sua própria vida ser um convite para que Deus sente ao seu lado para conversar. Organize a sua vida de tal modo que você organize para Deus. Limpe a sua casa dizendo assim, vou limpar minha casa, deixar ela linda, porque Deus vai passar por aqui. Vou organizar minha vida do melhor modo possível, do melhor modo que eu posso, porque Deus vai vir conversar comigo. Que a sua organização, que sua vida diária seja uma constante oração nas pequenas coisas. Torne sagrado o que é simples. Fazer o almoço, conversar com quem você ama, tocar um instrumento, passar uma mensagem para alguém dizendo, lembrei de você, varrer sua casa e sentir um ambiente mais agradável simplesmente por estar limpo, que as coisas simples na sua vida, que possam até parecer simples, tudo ao seu redor seja feito com essa dedicação, com esse comportamento de que você está fazendo o melhor que pode ser feito, tanto por você como para os seus. Você está tornando aquele ambiente um lugar sagrado para você e para quem você ama possa sentar à mesa e conversar e sentir algo tão maravilhoso ao ponto da gente dizer, nossa, me sinto tão bem de estar aqui. Lembre disso. Torne sua vida tão organizada ao ponto que você esteja fazendo um convite para que Deus sente à mesa e converse com você. Se você assistiu até aqui e curte meu canal, curta as minhas ideias, eu peço que deixe aqui embaixo o like, compartilhe esse vídeo com algum amigo e comente aqui o que na sua vida você precisa nesse momento organizar.
E se tiver alguma sugestão para os próximos vídeos, pode comentar, ficar à vontade aqui. Eu quero saber a sua opinião. E por enquanto, um abraço.